Because it goes against the rest of the teaching of what Jesus did on the cross to the devil. Porque ele vai contra todo o resto do ensino daquilo que Jesus fez na cruz com o diabo. But we rather ignore the new covenant because we have this one verse that we insist of we understand. Mas nós preferimos ignorar a nova aliança porque insistimos em entender esse único versículo. Let's look at the context of the story. Vamos olhar para o contexto dessa história. It's in Matthew 17. Em Mateus 17. So what happens? O que acontece ali? Jesus is going up on the mountain of transfiguration. Jesus sobe no monte da transfiguração. And he's up there with James, with John, and with Peter. Ele está ali com Pedro, Tiago e João. And then Moses and Elijah showed up. E aí Moisés e Elias aparecem ali. However that happened, I don't know. Como isso aconteceu, eu não sei. Because Jesus now talked to dead people. Porque Jesus não falou com pessoas mortas. So, explain this, Me please. explique isso. But the Bible says Mas a Bíblia nos diz. that's what he did. É isso que ele fez. He talked to these two people. Falou com essas duas pessoas. And actually, the others heard them too. E os outros ouviram isso também. Peter said, hey, let's put 3 hats. One for you, Jesus, one for Moses, one for Elijah. Pedro disse para eles construírem ali abrigos, um para Elias, um para Moisés, um para ele, Jesus, que eu digo. While Jesus and these other 5 guys are up there on the mountain, Enquanto Jesus e essas outras 5 pessoas estão ali no Monte da Transfiguração, in the valley there are the other disciples, which are 9 of them. embaixo nós temos os outros discípulos, os outros 9. And there is a man E ali temos um that homem has a son. que tem um filho. And the son is demonized. E o filho está endemoniado. And the demon cast him into fire, into water to try to kill the boy. E esse demônio jogava ele no fogo, jogava ele na água, tentando matar aquela criança. And the man expects that the disciples of Jesus fix the problem, but they can't. E aquele homem esperou que os discípulos de Jesus pudessem resolver aquele problema, mas eles não conseguiram. So when Jesus comes down from the mountain, he sees this commotion. Então, quando Jesus ele desce do monte, ele vê toda essa comoção. So what happens? O que acontece? Jesus is trying to figure out what's going on. Jesus está tentando entender o que estava acontecendo. And then the guy says, I brought my son to your disciples, but they couldn't heal E him. aí esse homem diz, olha, apresentei o meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. And he kneeled down before Jesus and says, Lord, have mercy on me and fix the problem. E ajoelhou diante de Jesus, dizendo, tenha misericórdia de mim, Senhor, e resolva o meu problema. When the guy said to Jesus, Quando aquele homem disse para Jesus, in verse 16, no verso 16, I brought him to your disciples, but they could not cure him. apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. What was Jesus' answer? Qual que foi a resposta de Jesus? Guys, you have to be a little bit understanding. Gente, vocês têm que ser um pouco mais compreensivos. These 9 were not up with me on the mountain. Esses 9 não subiram comigo lá no monte. Don't be so harsh on them. Não sejam tão duros com eles. They don't have the anointing to cast out this kind of Eles devils. não têm a unção para expulsar esse tipo de demônio. The moment this guy said your disciples couldn't fix this problem, Jesus had an immediate answer. No momento em que esse homem disse que Jesus não puderam curá-lo, Jesus teve uma resposta e uma reação imediata. And Jesus answered and said, so it was the answer to the statement, your disciples couldn't fix the problem. E Jesus exclamou. Então, quando Jesus exclama, ele responde, é uma resposta para o problema dos discípulos não terem curado. Oh, you faithless and perverse generation, how long shall I be with you? Ele disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? How long shall I bear with you? Até quando vos sofrerei? Bring him here to me. Trazei o menino aqui. And of course, we know Jesus just says out and the demon goes out and everything is resolved. Nós sabemos que Jesus diz, sai, o demônio sai, tudo é resolvido. Immediately after this, the disciples asked Jesus a question. E imediatamente após essa situação, veio os discípulos fazer uma pergunta para Of Jesus. course, not in front of everybody because they were too embarrassed. Não na frente de todo mundo, porque eles ficaram com vergonha, obviamente. Imagine, Imagine. you're trying to fix a problem, you can't, and in front of everybody, Jesus called you perverse and unbelieving. Você tenta resolver um problema e na frente de todo mundo, Jesus te chama de perverso e de incrédulo. That's very embarrassing. É um pouco vergonhoso, né? Jesus didn't tell them immediately, hey, you perverse guy. Jesus não falou para eles, gente, vocês são meio que perversos, No, tá? no. He confronted them in front of everybody. Ele confrontou esses discípulos na frente de todo mundo. So these embarrassed disciples, Então esses discípulos envergonhados they had a question. tiveram uma pergunta. But they didn't ask Jesus publicly because they already knew what he would do. Mas eles não perguntaram em público para Jesus porque eles já sabiam o que Jesus falaria. By now, they already knew Jesus always confronts unbelief publicly and never hidden. Ali eles já sabiam que Jesus sempre confrontava a incredulidade de maneira pública e nunca em oculto. So look, the Bible says they asked him privately. Então a Bíblia diz, olha, então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram em particular. Jesus, let's go aside a little bit. I would like to talk to you. Jesus, Jesus. vamos só trocar uma ideia aqui no cantinho, rapidão.
So what do you want to ask me? O que vocês querem me perguntar? Why could we not cast it out? E eles perguntam, por que motivo não podemos expulsá-lo? Is this a clear question? Essa é uma pergunta clara? Very clear. Muito clara. Look, why could we not cast it out? 8 simple words. Por que motivo não podemos expulsá-lo? São 6 palavras, 7 palavras em português. Everybody understands a question. Todo mundo entende uma pergunta. So Jesus gives them an answer to the question. Então Jesus dá a eles uma resposta clara a uma pergunta clara. What was the question? Qual que foi a pergunta? Why could we not cast him out? Qual que foi a razão pela qual não podemos expulsá-lo? So Jesus answers the question Então Jesus responde a pergunta. because of your unbelief. Por conta da vossa incredulidade. Jesus never said because of your unbelief and because you didn't fast and pray hard enough. Jesus não disse que é por conta da pequenez da vossa fé e porque vocês não oraram e jejuaram o suficiente. Jesus said because of your unbelief you could not do it. Jesus disse, por conta da pequenez da vossa fé, da sua incredulidade não conseguiram. Look, Olhem, is Jesus now still talking about the demon or is he talking about the unbelief? Jesus está falando do demônio ou está falando da incredulidade? Just look how he continues. Olha para a maneira que ele continua. I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move, and nothing will be impossible for you. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como o grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Look at this. Então olhem, Jesus is not talking about the demon, Jesus is talking about a heart of unbelief. Jesus não está falando de demônio mais, Jesus está falando sobre um coração de incredulidade. He literally said, if you would have the right kind of faith, nothing would be impossible, which includes casting out any kind of demon. Ele literalmente disse que se eles tivessem o tipo correto de fé, eles poderiam fazer qualquer coisa, incluindo a expulsão daquele demônio. If verse 21 means Se o verso 21 significa that only through fasting and praying have we authority over certain kind of que demons, somente através do jejum somente através do jejum e oração teríamos autoridade sobre esse tipo de demônio, then Jesus basically lied to them. Jesus basicamente mentiu para He eles. would have had to say this. Ele teria que dizer assim, Look, olhem, because of your por unbelief conta da pequenez da vossa fé and lack of fasting and e praying, a falta do jejum e da oração, if you would have faith like a mustard se seed, vocês tivessem fé como a de um grão de mostarda, nothing would be possible for you except casting out big demons. nada vai ser impossível para vocês a não ser expulsar grandes demônios. They only go with fasting and praying. Esses só saem com jejum e oração, desculpa. Jesus said nothing would be impossible. Jesus disse que nada seria impossível. And he said it in the context of casting out the demon of the E boy. ele disse isso no contexto da expulsão do demônio daquele garoto. Now, in verse 21, Agora, no verso 21, Jesus, the Bible says, however, this kind only comes out with fasting and praying. Jesus disse que, mas esta caça não se espere senão por meio de jejum e oração. Now look, Agora, olhem. I have several friends that say, but in some original manuscript, verse 21 is not there. Eu tenho vários amigos que dizem, alguns amigos que dizem que nos originais, nos manuscritos que temos, o verso 21 não existe. And I agree. E eu concordo. There are more than 30 manuscripts. Nós temos mais de 30 manuscritos. Some of them it's there, some of them it's not Em there. alguns dos manuscritos esse está lá, em outros não. But in my research, in the most reliable, it's there. Mas na minha pesquisa, nos manuscritos que mais são confiáveis e creditados, esse versículo está lá. So I personally believe Jesus did say that. Então, eu pessoalmente acredito que Jesus falou isso, sim. So then, how can Jesus say this kind only goes out by fasting and praying, but then he says with faith everything is possible? Como que Jesus disse que essa casta não se espere senão por jejum e oração, sendo que ele acabou de dizer que sem fé, que com fé nada é impossível? You see, I don't believe that Jesus said fasting gives you authority over a bigger demon. Eu não acredito que Jesus disse que jejum te dá autoridade sobre um grande demônio. But he rather said fasting and praying deals with the heart of unbelief. Mas ele pessoalmente, ele disse que o jejum e a oração, ele lida com o coração de incredulidade. You see, this kind of water, Esse tipo de água, this kind of watch, esse tipo de relógio, this kind of glasses, esse tipo de óculos, this kind of iPad, esse tipo de iPad, this kind of demon, esse tipo de demônio, this kind of unbelief. esse tipo de incredulidade. So Jesus was talking about unbelief, not about demons anymore. Jesus estava falando da pequenez da fé deles, da incredulidade, ele não estava falando de demônios. And I believe Jesus said, with this terrible heart of unbelief, you can only get rid of it if you live a life of fasting and praying. Eu acredito que Jesus estava dizendo que com esse coração de incredulidade, você só se livra dele com jejum e oração.
Think about this. Pensem nisso. The disciples actually never did any miracles because they were so full of unbelief. Os discípulos nunca operaram milagres porque estavam cheios de incredulidade. Why not? But the disciples did go out and cast out devils and heal the sick. Ryan, mas os discípulos saíram para expulsar demônios, curar os enfermos. They did. Eles sim fizeram In isso. Matthew chapter 10. Em Mateus capítulo 10. But that's the only time. Mas essa é a única vez. And that's why they moved in the authority released for Jesus at that moment. E é por isso que eles puderam se mover no liberar de autoridade de Jesus naquele momento. It was not their faith. Não era a fé dele. My wonderful friends, E meus amigos maravilhosos, if you have enjoyed everything that you've learned from us, se você tem gostado de tudo aquilo que você tem aprendido conosco, and if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available, e se você está se perguntando se é só isso que nós temos disponíveis ou tem mais coisas, we have a whole bunch of wonderful resources. nós temos várias outras coisas. We have different courses, Temos cursos, we have a mentoring group, um grupo de mentoria, we have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. incrível escola do profético e sobrenatural, We have a great association that builds orphanages here in Brazil. uma ótima associação que constrói abrigos aqui no Brasil, We have wonderful books that are life-changing. livros que são maravilhosos, podem te levar a uma mudança de vida. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people, Então, se você gostaria de saber tudo aquilo que fazemos para servir Jesus e as pessoas, click on the link on the screen você pode clicar no link aqui na tela and you will be directed to the place where we have all the other wonderful e resources. você será redirecionado para o lugar onde nós temos todos esses recursos disponíveis. Thank you for watching. Muito obrigado por terem assistido.